Olá, segunda série do ensino médio. Aqui é a professora Kelly e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução de sistema linear escalonado. Nós já vimos em sala o que é um sistema linear escalonado, a variável livre, nós já falamos sobre isso. Então nós sabemos que para a resolução de um sistema linear escalonado existem dois casos. O primeiro caso, quando não há variável livre, e nós vimos que a variável livre é aquela variável que não inicia nenhuma das equações, como nesse caso aqui, ó. A primeira equação, 3x mais y mais 2e igual a 7. A segunda equação, ela é iniciada pela variável y menos 2e igual a 0. E a terceira equação, ela é iniciada pela variável z. Então, nós temos aqui três variáveis, três equações, e em todas as equações, em cada uma das equações, ela é iniciada por uma das três incógnitas, certo? Então, aqui nós não temos a variável livre. E o segundo caso, nós temos a presença da variável livre, como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos 4 variáveis e 2 equações. A primeira equação inicia pela variável x, a segunda equação inicia pela variável y. E nós não temos mais equações. A variável z e a variável w não iniciam nenhuma equação. Então, nós temos aqui z e w como variáveis, duas variáveis, e elas são variáveis livres. Para a resolução da equação no primeiro caso, do sistema de equação no primeiro caso, é muito fácil, pessoal. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Tudo isso vocês podem fazer, vão poder fazer uma leitura lá na apostila de vocês, na página 10, tudo bem? Então, vamos lá. Olha, se a gente for observar aqui, nesse primeiro caso, nós já temos aqui o valor de z. Z é igual a 1. Se eu sei que z é igual a 1, olha só, eu tenho z na primeira equação, eu tenho z na segunda equação. Concordam comigo que se eu substituir o valor de z na segunda equação, eu vou ficar somente com a variável y? Então, vamos lá. Vamos substituindo o valor de z na segunda equação, certo? Quando eu for substituir lá, a segunda equação é a seguinte: y menos 2z igual a 0. Z é igual a 1. Então, o que vai acontecer? Y menos 2 vezes 1. Isso será igual a 0. Temos aqui uma equação, uma variável, e vocês já sabem resolver isso aqui. Acompanhem comigo. Y menos 2 vezes 1 menos 2 igual a 0. Y será igual a 0. O 2 está aqui negativo, vai para o outro lado da equação positivo. Então, vai ficar 0 mais 2, que é igual a 2. Olha, nós já temos que z é igual a 1 e acabamos de encontrar o valor de y. Y é igual a 2. Se eu sei que y é igual a 2 e z é igual a 1, olha, se eu substituir na primeira equação, z eu já tenho um valor, y também já tem um valor, eu só vou ficar com a variável x para descobrir. Então, eu vou substituir os dois valores que eu já tenho na primeira equação. A primeira equação é 3x mais y mais 2z. Isso será igual a 7. 3x mais, substituindo aqui y, é o valor de 2, mais 2, mais 2 vezes z, que é 1. Isso é igual a 7. 3x é igual, 3x mais
2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Isso é igual a 7. 3x é igual 7. O 4 eu vou levar para o outro lado, ele vai ficar negativo, menos 4. 3x é igual a 7 menos 4, 3. Para terminar, x é igual a 3 dividido por 3. Logo, x será igual a 1. Pessoal, terminamos aqui. Encontramos a solução desse sistema de equação. A solução é x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 1. E nós vamos colocar nesta ordem, x, y, z. Se eu tiver mais x, y, z, w, certo? Então, essa é a solução desse sistema. Esse sistema admite apenas uma solução. Se ele tem apenas uma solução e a solução é essa, nós encontramos aqui, pessoal, um sistema linear que é possível e determinado. Determinado por quem? Por essa solução aqui. Sistema SPD, sistema possível e determinado. Quando nós temos um sistema em que nós encontramos o valor de cada variável, esse sistema será possível e determinado. No segundo caso, há a presença da variável livre. Pessoal, quando há a presença da variável livre, o que vai acontecer? Quer dizer que o número de incógnitas é maior que o número de equação. Para não haver a variável livre, se eu tiver aqui um número de incógnitas igual ao número de equação, aqui nós temos 3 incógnitas, 3 equações. Não tem variável livre. Aqui nós temos 4 incógnitas e 2 equações. Não tem como todas as incógnitas iniciar uma equação, porque o número de variáveis é maior que o número de equação. Então, aqui, como eu já falei inicialmente, nós temos 2 variáveis livres, a variável z e a variável w. Essas 2 variáveis, elas são livres, ou seja, elas não iniciam nenhuma equação. Como que eu vou resolver esse tipo de sistema, professora? Bom, nesse sistema, quando há a variável livre, lembrem-se disso, todo sistema em que há a variável livre, esse sistema poderá ser possível, ele será possível e indeterminado, porque a gente não vai conseguir determinar valores para a variável livre. Ela é livre. Se ela é livre, lembre-se disso, se ela é livre, ela pode assumir o valor que ela quiser, certo? Então, se há variável livre, esse sistema será possível e indeterminado. Eu não vou conseguir determinar apenas um valor. Ela poderá assumir, as variáveis livres vão assumir o valor que ela quiser. E dependendo do valor que a variável livre tiver, nós teremos outras soluções. Então, esse sistema ele vai ter infinitas soluções. E nós poderemos determinar como assim infinitas soluções? Dependendo do valor de z e de w, x e y vão assumir alguns valores, mas nós podemos escrever a solução desse sistema em função das variáveis livres. Então, o primeiro passo nesse caso quando há variável livre, é transportar as variáveis livres para o segundo membro da equação, lá para o outro lado. Então, vamos lá. A primeira equação, ela vai ficar
x não é variável livre, mais y, que também não é variável livre, igual z e w são variáveis livres. 5 menos z menos w. E aqui, variável livre, z e w. Então, vai ficar aqui y é igual a 3, que já está aqui. Eu vou transportar as variáveis para o outro lado. O menos e vai para o outro lado, mais e. E o mais 4w vai para o outro lado, menos 4w. Certo? Bom, agora nós já podemos resolver. Olha só. Nós temos aqui o valor de y. Não é um número, mas é a escrita de um número de acordo com o valor que a variável vai assumir, certo? Então, se eu tenho aqui y, eu vou poder substituir esse valor de y na primeira equação, certo? Eu vou chamar aqui de 1 e 2. Então, primeiro passo, transportar as variáveis livres para o outro lado da equação. Segundo passo, fazer as substituições que eu preciso fazer. Eu já tenho aqui o valor de y, que é representado por essa escrita, por essa expressão, certo? Que eu vou substituir na primeira equação. Então, a primeira equação é x mais y igual a 5 menos z menos w. Substituindo o valor de y pela expressão que nós temos aqui, x mais 3 mais z menos 4w. Isso é igual a 5 menos z menos w. Temos aqui o valor de y. Então, x... E agora eu vou isolar o x para eu determinar uma expressão para x. Se eu quero isolar o x, eu vou levar tudo que está aqui para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 5 menos z menos w, e tudo isso aqui vai para o outro lado. Se aqui está positivo, vem para o outro lado menos tudo isso aqui. Mais z menos 4w. Certo? Então, eu vou tirar lá do parênteses esse número aqui do parênteses. Então, eu vou fazer o estudo do sinal aqui com o negativo. Certo? 5 menos z menos w menos 3. Vezes mais 3, menos com mais, menos 3. Aqui é como se eu estivesse multiplicando por menos 1, tá? Menos 1 vezes z, menos 1 vezes menos 4w mais 4w, certo? X vai ser igual... Vamos lá, número com número. 5 menos 3, 2. Letra com letra. Menos e. Bom, nós fizemos 5 menos 3, menos e. Nós vamos ter... menos 2z. E agora, menos w mais 4w mais 3w. Então, nós temos aqui a expressão que representa x, a expressão que representa y e quem vai ser z e w. Se elas são variáveis livres, elas são livres, então elas serão elas mesmas. Então, a solução desse sistema é... x, quem é x? É essa expressão, 2 menos 2z mais 3w. Quem é y? 3 mais z menos 4w. Quem é z? O próprio z. Quem é w? O próprio w. Certo? Nós temos aqui a solução desse sistema, que, como vocês podem perceber, não é um único número como no primeiro caso. Nós não temos números específicos, nós temos aqui expressões que vão dizer quais são os números dependendo do valor de z e w. Então, logo, como existe essa expressão e z e w pode assumir qualquer valor, então nós temos aqui um sistema possível
e indeterminado. Ou seja, esse sistema admite infinitas soluções. Agora vamos lá, pessoal, vamos partir para a prática. Vocês têm aí atividades e beijinhos, até a próxima.